Olá, querido amigo, querida amiga que me acompanha nesse canal. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa cuidar de você. Nesse momento nós iremos meditar um pouquinho numa porção da Palavra de Deus. Eu convido vocês a tomarem sua Bíblia, a pegarem sua Bíblia ou acessarem sua Bíblia, como alguns assim preferirem. E vamos analisar o capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Nós temos como contexto e pano de fundo a ressurreição de Jesus. E também nós temos aqui o tema dos discípulos no caminho de Emaús. Esses discípulos haviam se frustrado porque eles esperavam que Jesus iria reinar nesta terra e estabelecer um reino terreno. E eles pensavam que ao Jesus estabelecer um reino terreno, iriam dar cargos para eles assumirem alguns cargos. A mentalidade deles era que Jesus iria ocupar o Império Romano, ia destruir o Império Romano e ocupar ali o poder. Só que na verdade não é exatamente isso que Jesus havia ensinado para esses discípulos. E diante dessa perspectiva, a morte de Jesus foi para eles como um banho de água fria. Não só a morte, né? Mas também o fato de que o túmulo de Jesus, que colocaram Jesus, estava vazio. Eles pensavam que haviam roubado o corpo de Jesus. E agora? Como nós vamos ficar? Era a pergunta desses discípulos. E indo na direção ao contrário do que Jesus havia falado para eles, Jesus havia dito para eles ficarem em Jerusalém, porque a promessa do Espírito Santo seria derramada. E eles não ficaram, eles seguiram outro caminho, né? E é exatamente nesse caminho que Jesus aparece para eles. Eu gostaria de ler o verso 15 e o verso 16, que diz assim: Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. No momento que eles estão caminhando, conversando, eles estão perplexos porque tudo isso havia acontecido muito rápido. Eles estavam preocupados e Jesus ele chega com esses discípulos e começa a conversar com eles, e esses discípulos não reconhecem Jesus. E a pergunta que fica é: por que esses discípulos não reconhecem Jesus? Pelo simples fato de que eles estavam focados mais nos problemas, nas suas preocupações, do que no solucionador de problemas que era Jesus. O foco desses discípulos era a sua preocupação, era em tentar solucionar o problema da sua vida. E eles estavam esquecendo de que o solucionador de problemas estava bem diante deles. Jesus estava com eles. Queridos, quando nós colocamos os problemas acima da solução, nós infelizmente declinamos, nós caímos, nós nos frustramos. E é exatamente isso que Jesus quer nos ensinar nesse relato, de que nós não devemos focar nos problemas, mas sim no solucionador de problemas, que é o próprio Jesus. Só que esse relato ele não termina por aí. E o verso 21, ele diz assim, Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Os discípulos esperavam algo. Eles esperavam reinar aqui nesta terra. Eles esperavam ocupar uma posição de destaque. Eles esperavam algo totalmente ao contrário do que Deus havia prometido, do que Jesus havia prometido para eles. Estavam focados em algo passageiro, algo superficial. Mas Jesus não prometeu isso. Jesus não prometeu algo superficial. O pensamento desses discípulos era que Jesus iria acabar com o Império Romano e ia estabelecer o seu reino. Só que, de fato, não foi isso que aconteceu na época desses discípulos. Não foi isso que aconteceu. E eles, aqui, tomados de um banho de água fria, começam a se questionar, começam a conversar e começam a falar, contar a sua tristeza. E esse relato mostra o quanto eles estavam preocupados com a posição social que eles haveriam de ocupar. Mas, queridos, nós precisamos aprender uma coisa. Jesus, ele nunca vai dar aquilo que nós queremos. Deus nunca vai dar aquilo que nós queremos.
mas sim aquilo que nós precisamos. Deus ele vai dar aquilo que nós precisamos, aquilo que é o melhor para nós. Nós não devemos focar naquilo que é material, naquilo que é passageiro, naquilo que é superficial. A promessa de Jesus para nós é um novo céu e uma nova terra. Isso sim é que o povo de Deus precisa. Isso sim é que deve arder a chama de esperança no coração do povo de Deus. Não algo superficial, não algo que passa de um tempo para o outro, algo que não é duradouro. Jesus, vendo a preocupação desses discípulos e vendo a falta de esperança em seus corações, ele chama esses discípulos e o verso 27 diz o seguinte: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nesse momento de desesperança para os discípulos, Jesus chama eles para a fonte de esperança. E qual é a fonte de esperança? Moisés e os profetas, a palavra de Deus. O Antigo Testamento era a Bíblia das pessoas no tempo de Jesus, era a Bíblia de Jesus. Moisés e os profetas, o Pentateuco, os profetas. E Jesus ele fala para esses discípulos e ele mostra para esses discípulos na Bíblia todas as profecias que apontavam para ele. E agora Jesus explica para eles e apresenta a esperança. A esperança, queridos, ela só pode ser encontrada na palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E os discípulos precisavam entender que a esperança só é encontrada quando nós buscamos a Deus. Quando nós buscamos a Deus. A solução para os nossos problemas está em Deus. Está em Deus. Depois desse diálogo que Jesus teve com esses discípulos, eles entenderam que precisavam voltar para Jerusalém. Por que eles precisavam voltar? Porque o Espírito Santo seria derramado e eles precisavam ser ungidos e ser agraciados pela promessa do derramamento do Espírito Santo na vida dos discípulos. A partir de então, o verso 45, aliás, o verso 48 e o verso 49 termina dizendo: Vós sois testemunha destas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. E o verso 52 diz assim, Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E o verso 53 diz: E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Talvez você também precise voltar. Não sei o quão longe você se encontra de Deus, mas saiba que Deus te espera de braços abertos. Saiba também que ninguém nunca foi tão longe que não possa voltar. 3 coisas nós precisamos entender na história do caminho de Emaús. 3 coisas bastante importantes. É que andar preocupado é normal. É inevitável não estarmos preocupados todos os dias com alguma coisa. Mas nós não devemos esquecer da solução que é Cristo de nossos problemas. Outro detalhe. Ficar cansado, cansar de esperar é normal. É normal nós ficarmos cansados de esperar, uma vez que nós somos imediatistas. Só que nós não devemos perder a esperança. Nós não devemos cansar de esperar. Nós devemos ser esperançosos. Jesus está demorando voltar. Continue perseverante. Continue esperando. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, espere, confie, acredite. E uma última e importante lição para nossas vidas é que a Bíblia nos mostra que no final da nossa caminhada de sofrimento, no final da nossa caminhada de sofrimento, haverá um final feliz. E Deus quer dar um final feliz para mim e para você, para a sua família, para os seus amigos. Deus quer transformar você em um canal de bênção para muitas pessoas. Volte para Deus, volte para a sua palavra. Continue relacionando-se com Deus, porque o nosso Deus é um Deus relacional.
É um Deus que gosta de estar em constante comunhão com o seu povo e com os seus filhos. Que você possa fazer dessa pequena meditação uma decisão na sua vida. Que você possa refletir, que possamos refletir juntos naquilo que precisa ser mudado, naquilo que precisa ser voltado. Que possamos voltar para aquilo que é eterno e que Deus possa te abençoar nessa decisão.